Então, primeiro eu quero agradecer a presença dos nossos participantes de hoje. Eu vou deixar cada um se apresentar um pouquinho, falar o que está fazendo, né? Para a gente conhecer um pouco mais. E, na sequência, a gente já entra com perguntas e respostas. Tudo bem? Quem quer começar? Léo, Robert? Léo, vai embora. Beleza. Meu nome é Léo Shoa. Eu sou fundador de uma empresa chamada Cultiva Tech, que há 10 anos trabalha com transformação digital. A partir da Cultiva Tech, a gente desenvolveu alguns projetos paralelos. Um deles se chama You Globally, tá? Ligado, inclusive, à questão da internacionalização. A You Globally é uma plataforma de soft landing, que ela começou no Brasil, mas em menos de 6 meses a gente levou ela para a Holanda. Recebeu um pequeno investimento lá e hoje a You Globally ela atende aí o mercado, a comunidade europeia e alguns países desenvolvendo essas estratégias e fazendo matchmaking em programas de soft landing também. Recentemente fechou um acordo com o governo da Índia e é bem interessante o trabalho da You Globally. Paralelo, eu tenho também um sistema, um meio de pagamento internacional, tá? Chamado Getmundi, que foi uma plataforma que a gente começou em 2018, tá? Também começou em Portugal, a gente levou para o Canadá e depois a gente trouxe ela para o Brasil, tá? Então, acho que é isso. Eu tenho essa vivência internacional. Ela não tem muito tempo, ela é recente, tá? Desde 2011 que eu trabalho sempre com negócios em diferentes países. Eu tive a oportunidade de morar na China durante 2 anos, de 2011 a 2013. Passei por um programa de pré-aceleração lá em Beijing, que é o Startup Leadership Program. Tive a oportunidade também de trabalhar com meus 2 irmãos, que também são da área de startup, que tem uma empresa chamada OverMediaCast, que foi acelerada pela Telefônica, quando eles estavam em Londres. Então, a gente passou ali uns 6 meses girando ao redor da Europa. E aí, com a Cultiva Tech e as outras empresas, sempre nessa relação aí, tanto com as startups, com programas de aceleração e com oportunidades internacionais. Também, só para finalizar, e até já fazer aqui um jabá, que é um jabá do bem. A gente tem um curso junto com o Sebrae Nacional, que é o primeiro curso de internacionalização para startups, junto com o Rodrigo da You Global. Tá? Depois, se tiver oportunidade, eu deixo o link aqui para quem quiser fazer. É gratuito, tá? Para qualquer empresa que tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre internacionalização, principalmente por vias diferentes das vias dos Estados Unidos. A gente faz caminhos alternativos que são bem interessantes. Acho que é isso. Bacana, legal. Robert? Obrigado aí pelo convite, Thiago. Bom rever todos os amigos aqui. A OBR Global, quer dizer, eu sou um dos fundadores, o CEO. A OBR Global nasceu da internacionalização de empresas de base tecnológica, basicamente desde 1991. A gente aprendeu que empresas, mesmo que consolidadas nos seus mercados de origem, quando buscam galgar mercados mais competitivos, eles têm que praticamente dar um cavalo de pau na pista e começar tudo do zero, porque o product fit é diferente, o market fit é diferente e o mindset fit também é diferente. Então, a gente aprendeu, a gente teve sorte, aí, o privilégio de ter sido parcialmente criado no Vale, né, onde eu estou agora, e isso nos emprestou, obviamente, um aprendizado muito rápido dessas ferramentas novas que a gente usa no ecossistema de empreendedorismo, a ponto que, em 2012, a gente participou do certame Startup Brasil e foi selecionado uma das primeiras 9 aceleradoras do programa no Brasil. A gente permanece até hoje, estamos classificados agora também para o programa de inteligência artificial, mas a gente roda agora alguns programas próprios de internacionalização para startups. Um é o Acelera 90, que é no Vale do Silício, e o outro é o Velocity, que ocorre no Texas. A gente opera esses 2 estados agora nos Estados Unidos, entendendo que o Texas tem aí uma propriedade de embarcar para outros segmentos que normalmente o Vale, que é um centro muito forte de inovação, não embarca.
Então, enquanto aceleradora, a gente tem esse foco muito na área internacional, justamente para aproveitar todo esse legado que a gente tem de internacionalização. Então, a gente trabalha muito em parceria com as outras aceleradoras também, porque a gente se apresenta como aquele braço internacional que é muito mais forte do que ele mesmo poderia ter aí pela toda a consolidação do trabalho que a gente tem feito. E é um prazer estar aqui, poder compartilhar com todo mundo algumas ideias, algumas perguntas que possam surgir, né? Estamos à disposição. O Arthur chegou em cima do laço aí, Arthur. Seja bem-vindo. Tudo bom, pessoal? A gente estava exatamente agora no momento de cada um estava se apresentando bem rapidinho, em introdução, para a gente iniciar com as perguntas e respostas. Tá? E se você quiser falar um pouquinho de você... Lógico. Tudo bom, pessoal? Prazer aí. Desculpa o atraso aí, tive um contratempo. Me apresentando aí para todo mundo conhecer. Eu sou o Arthur, tá? Eu sou Arthur Braga, eu sou CEO e fundador da Bônus. A Bônus é uma legal tech que já está em operação aí há 3 anos, tá? A gente começou dentro de um escritório de advocacia grande chamado BNZ, escritório com 150 advogados, 30 anos de história. A gente criou uma solução focada em atender pequenas e médias empresas, principalmente startups, que tem um problema muito grande na contratação de advogados por questão de custo, por questão de agilidade. E a nossa solução foi criada em cima dessa dor grande que existe no mercado, principalmente empreendedorismo. De lá para cá, nesses últimos 3 anos, a gente está com mais de 400 startups, com um modelo bem único, onde cabe no bolso da startup, tem transparência e traz agilidade. Eu fui presidente da Comissão de Startups do AB de São Paulo por 2 anos, de 2017 a 2019, onde o intuito era ajudar a fomentar o Brasil como um país, principalmente o estado de São Paulo, como um estado propício para você empreender. Sou mentor também, a gente oferece mentoria gratuita para as startups. Hoje a gente é mentor na B Startups, né, que é a Associação Brasileira de Startups, na Distrito, na InovaBrá, na Nexus, alguns parques tecnológicos de São José dos Campos, né, de Sorocaba, entre outros como Einstein e outros players grandes que tem aí, hubs de inovação que tem no Brasil. Eu sou diretor jurídico também da Meet Hub, que é a Associação Brasileira focada em fomentar startups do mercado imobiliário. Foi criado pela Cirela, pelo Brasil Brokers e outros players do mercado imobiliário grandes. Sou diretor jurídico da Abra também, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, e da Arena Hub. É um hub bem novo agora, que tem no Allianz, no estádio do Palmeiras, infelizmente, aí. Mas é um hub bem legal que vai ser focado em inovar startups do mercado de esportes. Tá? Vai ser o maior hub de inovação no mercado de esporte da América Latina. Vai inaugurar agora, em setembro, o espaço no estádio do Palmeiras. Bacana. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Vai trazer uma visão um pouco jurídica desse processo de internacionalização também. Tá? Legal, pessoal. Assim, já introduções feitas. A gente é um bate-papo bem descontraído, tá? Então, a gente pode fazer perguntas entre si, mas a gente tem umas perguntas que o pessoal foi enviando para a gente antes e que a gente foi fazendo uma seleção para a gente ir direcionando para vocês e a gente usar de conteúdo para puxar os assuntos que a gente vai conversar. Tá? Aí o Rafael está aqui com a gente, ele está organizando, não sei se já está pronto ali para algumas perguntas. Aí, Rafael, você pode ir encaixando essas perguntas conforme a temática vai sendo conduzida. Tá? Eu queria primeiro começar com um caso bem específico. Eu estava até falando com o Léo ali antes da gente começar, que era sobre como é que começou o processo dele de internacionalização, que surgiu de uma viagem dele para Portugal, e aí aconteceu uma situação inusitada. Eu vou pegar esse gancho, aí o Léo começa contando e depois a gente vai encaixando as perguntas e respostas. Tudo bem? Aí, Léo, se você puder contar um pouco para a gente como é que foi esse processo, eu achei super curioso. Legal. Esse foi o processo da Getmundi. Na verdade, a gente não tinha empresa fora do Brasil ainda, e eu estava com a comitiva da Associação Brasil-Portugal, da Associação de Comércio Brasil-Portugal. E a gente estava no Web Summit, acho que foi 2017, se eu não me engano, e aproveitei que estava lá para marcar um café com o contador.
foi muito curioso que, tipo, em meia hora de papo com o Sérgio, já estava super compreendido das regras ali para a abertura de Portugal. Ele só me pediu a cópia do passaporte e 2 dias depois a empresa já estava aberta. Em Portugal eles têm... Não, mas aí você abriu a empresa, assim, fui tomar Sim, um café... não tinha foi abrir a empresa, não tinha absolutamente, não tinha cliente, não tinha negócio, não tinha nada. Você não tinha nem intenção empresa, de operar direito ainda lá? Você nada. Não tinha cliente, não tinha mercado. Tinha ouvido falar, eu já tinha ido a Portugal algumas vezes, tá? Eu já tinha entendido que Portugal Portugal, ele desde 2000, eu vou a Portugal desde 2013. Eu já tinha entendido em outras reuniões que eles querem ser o hub de empresas não europeias na Europa. Cara, tem muita facilidade para o empresário, muitas vantagens para o brasileiro, tá? Que eu não vejo quando eu vou comparar com o argentino e a sua relação com a Espanha, por exemplo. Não tem as mesmas vantagens que o brasileiro na sua relação com Portugal. Eu falei, bom, eu ainda não tenho nenhuma intenção de montar negócio para atender o mercado europeu, mas eu já estou aqui, eu vou aproveitar, vou abrir a empresa para conhecer como é que funciona e qualquer coisa, depois eu fecho a empresa. 4 meses depois, caiu para a gente um cliente estava organizando um encontro mundial de câmaras de comércio. As câmaras de comércio são clientes que a gente já atende há muitos anos, né? A Confederação das Câmaras de Comércio no Brasil, principalmente a CACB. E eles estavam sediando no Rio de Janeiro, iam sediar no ano seguinte esse encontro, que viriam câmaras do mundo todo, mais de 100 países. E eles não sabiam como é que eles iriam lidar com receber pagamento do mundo inteiro, trazer pagamento para o Brasil, fazer pagamento fora. E aí perguntaram para a gente, que já fazia algumas coisas para eles, se a gente conseguia resolver esse problema. Eu falei, bom, sim. Primeiro eu disse que sim, para depois entender como é que eu ia fazer toda essa logística, né? E aí a gente foi atrás, voltou para o contador, né? Aí contratamos ali um escritório de advocacia super bacana, e a coisa fluiu, foi um case de sucesso. Ou seja, mas se eu não tivesse a empresa... Primeiro você abriu sem cliente e aí depois... Sem cliente. Foi aquela massa, né? Tipo assim, abre as portas e os clientes virão, né? Aconteceu com você, por acaso. Exatamente. Muito curiosamente, se a gente não tivesse a empresa, porque quando chegou essa demanda, eu já não tinha tanta flexibilidade de sair do Brasil para ir a Portugal, para dar entrada na empresa, cara, não ia funcionar. Entendi. Não ia funcionar. A gente tem alguma pergunta aí dentro desse contexto, Rafa? Na verdade, a gente tem algumas. Puxa a primeira aí, a partir daí. Tem uma que eu acho que é mais genérica, que talvez seja bom para começar, que é como foi o processo de internacionalização para cada um de vocês. Né? O Léo já até... Para cada um. Tá. Não, bacana. Okay. É uma pergunta mais genérica, mas talvez seja legal de começar, né? Tá. O Robert já nasceu internacionalizado. Pois é. Acabou que, né, eu tive sorte, né, e se você for analisar entre meus avós e pais, 6 pessoas têm 5 nacionalidades diferentes. E eu fui fabricado no Japão, nascido nos Estados Unidos, alfabetizado na França, avós paternos holandês, alemão, avós maternos suíço e português. Então, eu digo que, na realidade, eu sou um belo vira-lata. Porque eu sou uma mistura de muitas coisas, né? E mais engraçado é que quando eu vou lá para fora, ou para cá, né, especialmente nos Estados Unidos, e vender o Brasil como destino, né, de serviço de tecnologia. Então, em vez de contratar russo, ucraniano, argentino, mexicano, contrata o brasileiro, contrata a empresa brasileira. E eu uso justamente essa... existe uma vantagem competitiva pela miscigenação racial que a raça brasileira tem.
Primeiro, a miscigenação racial brasileira já foi comprovadamente como a maior miscigenação que existe em todos os tipos de culturas e raças existentes no planeta. E tem uma evidência científica interessante que me afeta diretamente. Se eu tivesse que fazer um transplante de medula óssea hoje, eu não posso fazer aqui nos Estados Unidos, eu não posso fazer na Europa, em Portugal, eu tenho que voltar para o Brasil, porque eu só vou encontrar compatibilidade no Brasil, porque o código genético da raça brasileira já foi tão misturado que eu não vou encontrar essa compatibilidade fora do Brasil. Mas o ponto que eu queria fazer é que, né, tem essa vantagem toda, mas o brasileiro é a única DNA cultural que consegue pegar uma bola quadrada, matar no peito, botar redonda no chão e nunca perguntar nada. Ele vai lá e... Né? Enquanto outras culturas mais tradicionais, milenares, né, o próprio problem solving, a maneira de resolver problemas, já cria uma série de intercorrências que leva mais tempo para chegar no problema. Então, a vantagem que o brasileiro tem no cenário internacional está na sua capacidade inventiva de olhar para a resolução de problemas. O seu desafio, entretanto, é fazer isso dentro de uma visão sistêmica com processo e tempo, cronograma, que é justamente onde a gente procura atuar, né, nas nossas ofertas aí de internacionalização. Mas realmente eu não podia fazer nada que não fosse diferente disso, né, tendo nascido nesse ambiente diverso, né, culturalmente realmente impactado pelo menos por 3 culturas, a francesa, a americana e a brasileira, né, e então hoje a gente procura encapsular isso de uma forma que, inclusive, é o seguinte, né, eu provoco aqui meus amigos e colegas que internacionalização não quer dizer automaticamente igual exportação. Ele poderá ser. Ele, acima de tudo, precisa ser um fator de competitividade. E, às vezes, você busca melhores práticas internacionais para poder ficar melhor na foto aqui no contrato doméstico, porque você agora tem uma percepção de excelência internacional, e até para defender território, né? Porque vou combinar, o Brasil está todo mundo querendo vir para o Brasil, independente de crises que passam por aqui, né? Ou por aí. De qualquer maneira, então esse é um resumo rápido, deixa eu passar a palavra para o resto do pessoal. Né? Eu, como você falou, eu já nasci internacional, então eu não podia fazer uma outra coisa que não isso. Bacana. Ô, Rafa, tu curte uma próxima pergunta daí? Tem uma aqui que tem bastante a ver com o que o Léo falou, que eu achei curioso, que é como definir o país em que começa o processo de internacionalização. No caso dele, ele chegou, tomou um café e decidiu, né? Pelo que eu entendi. Não, ele não decidiu, não. Ele abriu porque era fácil. Essa foi a situação. Ele ouviu assim, fácil, vou fazer. Vou ver como é que é, para aprender. Né? Legal. E aí caiu de funcionamento. Mas eu achei essa pergunta... Mas mesmo esse ponto, e aí o Léo trazendo a questão de Portugal, né? Realmente é fácil? Como é que esse processo de abertura em Portugal, já que assim, historicamente é o país aí, seria a porta assim, para a Europa e todo mundo fala dele. Então, como é que esse processo que você fez, e para a gente entender se esse é um dos países aí, respondendo a pergunta que o Rafa trouxe? O meu olhar aqui vai ser sempre para o empreendedor que está em fase ainda inicial na sua startup, e ele precisa ter uma presença internacional, seja porque ele quer captar clientes, seja porque ele quer captar investimentos, né? Os melhores fundos de investimento vão estar fora do Brasil. Então, assim, como primeiro destino dessa startup, com raras exceções, eu diria que Portugal oferece um conjunto ali de vantagens, tá? Principalmente para o brasileiro. São várias, desde qualidade de vida, custo de vida é um dos mais baratos da Europa, inclusive, em alguns casos, mais baratos do que no Brasil. Você não tem aquele ecossistema tão maduro, você não tem como comparar com o Vale do Silício, não tem como comparar até internamente ali com Berlim e outras, né, desses grandes ecossistemas.
Mas cara, você tem acesso a fundos de investimento para pequenos investimentos de forma muito mais simplificada, você tem bons programas de aceleração. Então, depende muito do objetivo da empresa, né? Se você quer sair do Brasil, você com a sua família, para ter uma vida lá fora, Portugal é bacana. Você quer captar recursos até aí, sei lá, 300, 400 mil euros, eu diria que até aí vai Portugal. Mais que isso, né? Eu quero captar aí mais de 1 milhão de euros, dólares, quero botar um negócio global. Cara, eu não diria exatamente Portugal, vão ter outros países que oferecem melhores condições. O interessante é que hoje já existe meio que uma busca, né, dos países por empresas, por startups do mundo inteiro. Isso é uma competição mesmo. Então, você tem lá Singapura oferecendo para as fintechs vantagens que Hong Kong não oferece, você tem a Inglaterra tentando puxar, você tem a Argentina, você tem vários países, os Estados Unidos também. Então, cada país oferece. Agora, o empresário tem que saber qual é o objetivo dele, o que ele está querendo, em que fase está, qual é o tamanho da empresa dele, qual é a experiência com internacionalização que ele tem. Uma coisa que eu defendo, para finalizar, tá, é que antes de internacionalizar a empresa, eu sempre trago isso como um problema, porque no Brasil a visão é cria uma empresa local, cresço ela regionalmente, cresço nacionalmente, e depois só aí eu me preocupo em virar global. Tá? E isso é um processo muito moroso, até porque crescer no Brasil, cara, é um desafio assim, para empresas gigantescas, né? Você precisa de muito investimento para meio que conquistar o Brasil. Então, você coloca a internacionalização na última etapa do processo de desenvolvimento da empresa. Tá? Quando, na verdade, a internacionalização poderia estar na primeira fase, mas não exatamente na internacionalização da empresa, mas na internacionalização do empreendedor. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de mostrar para um empresário que lá fora ele tem mais vantagem, porque esse empresário nunca teve a oportunidade de ter uma vivência internacional. Então, eu sempre diria assim, quer internacionalizar a sua empresa, começa se internacionalizando. Você tem uma experiência lá fora, vai participar de um evento, de uma feira, né? vai com o Robert para uma missão, conhecer lá os Estados Unidos, vai conhecer outros lugares para ter uma visão mais abrangente. Mas primeiro, o empresário precisa sair, ele tem experiência lá fora. Daí, para ele levar a empresa dele, é infinitamente mais simples. Bacana. Aí pegando... Oi? Como? Não, eu ia pegar o gancho aqui do Léo, né, porque a imersão, a gente não chama de missão não, tá, Léo? A gente chama de imersão. Imersão, desculpa. Então a gente consegue, visita imobiliária, né? Não é imergir, né? Não é mergulhar. Mas a imersão surgiu como? Ela surgiu disso que você acabou de falar. A gente, com as empresas brasileiras bem consolidadas aí no Brasil, vindo para cá, ele conseguia entender o product fit, né? Adequar o produto, a experiência do usuário de acordo com a cultura local. Ele entendia o market fit, que era o posicionamento e a mensagem que ele colocava para evidenciar a proposta de valor dele, mas ele não fazia o mindset fit, como é que ele ia operar o negócio. Isso. Ele achava que ia operar no Brasil que ele empurra no telefone, no compadre, né? E aqui, ó, é briga, né? É foice, é inovação. Então, o que a gente fez? Eu não vou conseguir mudar, né, o cara marmanjo já, bem consolidado, dinheiro no banco, clientes no pipe, na retórica. Eu vou jogar ele dentro da piscina. Aí surgiu a imersão. A gente trouxe ele para o Vale para ele sentir a octanagem da competitividade de um prisma que ele nunca sente normalmente no mercado brasileiro. E aí surgiu justamente a imersão dessa forma. Deixa eu internacionalizar as pessoas primeiro, para depois elas pensarem. E aí contribuo com mais uma coisa para finalizar, que também tem a ver com o que o Léo falou, que não é só eu, pessoa, mas se eu penso de internacionalizar, que eu vou internacionalizar em algum momento lá na frente, eu calibro minha produtação para ser já multilingüe desde a largada. E não ter que voltar na código-fonte, reescrever código, refazer tudo para poder fazer adequação. Então, eu já nasço nativo multilíngua, eu nasço o meu produto nativamente global. Mesmo que eu não vá para campo imediatamente. Mas quando eu for lá na frente, a plataforma está pronta. É isso. Bacana.
Queria pegar esse gancho aí. O Léo falou uma questão, né, que estava focando na startup ali nos estágios iniciais, né? E aí eu queria fazer a pergunta que é a seguinte, tá? Em relação ao estágio, até uma pergunta dessa, se eu não me engano, pelas perguntas que eu vi. Qual que é o momento correto para buscar internacionalização? Né? Eu ia puxar exatamente essa pergunta. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, vocês acham que quando está antes, tá? Quando a pessoa está lá no estágio de validação, o cara tem uma ideia, ele percebeu uma oportunidade de negócio, o que vocês pensam sobre já lançar a validação, assim, né? Nem no início, do zero, já pensando em mercados diferentes? Já viram casos assim? O que vocês conseguem trazer para a gente em relação a quanto mais cedo já pensar, inclusive o processo de validação global, melhor? Cara, Thiago, falando rapidinho meu lado aqui, a gente atua hoje com bastante startup, né, na parte jurídica. Essa parte de internacionalização tem muitos casos. Tem caso que a startup já pensa muito grande, já pensa em várias operações em vários países diferentes, que isso é muito complicado, tá? O ideal, às vezes, é ela focar primeiro na região que ela está, no país que ela está, para ir explorando outros países depois. Mas tem casos onde, às vezes, ela tem um parceiro estratégico, já tem um investidor estratégico que já vai ajudar ela a operação em outros países, né? Tem casos de todos os lados, mas o mais comum é ela focar inicialmente no país dela e ela ir crescendo conforme a operação for crescendo de forma orgânica, né? Na parte do fundo, mesma coisa. Tem fundo que exige você abrir uma empresa em Delaware, tem fundo que exige você abrir uma empresa nas Ilhas Caimã, na Irlanda, na Suíça. Depende muito do seu modelo de negócio e do fundo que está investindo em você. Então, às vezes, a gente tem casos aqui de startup que quis abrir uma estrutura na Suíça e, na verdade, ela acabou nem utilizando. Ela teve um custo muito alto, não operou por lá, não teve operação na Suíça e o fundo que investiu nela não investia pela Suíça. Então, acabou sendo um custo desnecessário, né? Mas, de qualquer forma, vai variar muito isso em cima do fundo que está investindo em você e dos seus parceiros estratégicos que estão com você na sua operação. Se você tem, obviamente, um parceiro que vai te agregar muito valor em algum país, que você vai ter realmente uma operação naquele país, aí vale realmente você ter uma estrutura lá preparada para essa operação. Mesma coisa com o investidor. Se você tem um investidor que está te exigindo abrir uma estrutura em Delaware ou em Denver ou em alguma região que seja, aí com certeza você tem que fazer um planejamento interessante, né? Fazer um planejamento em cima dessa exigência, inclusive para você ver a parte tributária, para ver o impacto que isso vai causar na sua operação como um todo, né? Aí a gente entra em questão tributária e operação com uma holding, para ver se faz sentido, se não faz, que aí também tem muitas variáveis. Entendi, bacana. E assim, aí seguindo daí, esse é no estágio quando você está montando uma operação, assim, um pouco mais estruturada para caminhar um pouco mais com o negócio. Né? Para montar uma operação, normalmente o cara ele vem de um processo anterior onde ele aprende e descobre que aquela operação faz sentido ser montada. Que são os processos anteriores de validação e descoberta de produto, encaixe com o cliente, sabe, seus primeiros testes. Aqui no programa do Circuito Startup, às vezes a gente brinca de lançar validações em outros países, sabe? Assim, não é montar a operação, mas é descobrir se tem cliente, se as pessoas querem uma determinada solução para um problema, sabe? Mesmo que você não tenha um negócio ainda, que é para você entender se aquele mercado pode um dia fazer sentido para ti. É nesse sentido que eu estou falando, assim, nesse estágio anterior. Você já viram algum tipo de validação, assim, saindo do zero, já pensando fora? Eu estou falando antes de montar a operação, tá, pessoal? Eu estou falando no estágio do zero, tá? O cara pensa tão global que a primeira landing page dele já é direcionada para fora, ele começa a fazer campanha para fora, para entender primeiro quais os países fazem sentido, para depois sim começar a montar uma operação, tá? Ou vocês acham que isso não faz muito sentido? Assim, primeiro começa em casa, faz com que é mais fácil para ti ali no teu idioma doméstico, e aí depois você começa a pensar nesse processo de ir para fora. Tiago, deixa eu contar um case da U-Global, que eu acho que ela ilustra muito bem essa questão de já nascer global, né? Inclusive, esse é um dos pontos que a gente defende muito,
que, para a grande maioria das startups, o fato de crescer, principalmente em países como o Brasil, que são fantásticos para empresas médias e grandes e super complexos para empresas muito pequenas, né? A atração no Brasil ela é muito complicada. Mas na IO Global a nossa ideia era fazer uma solução para os empresários, quando a gente começou, que queriam encontrar soft landings. Para quem não sabe, existe aí oportunidades gigantescas entre aceleradoras, incubadoras e universidades que abrem os seus espaços e oferecem para que empresários de outros países venham passar um período lá. Tem programa de soft landing de 2 semanas, tem programa de soft landing de 2 meses, 3 meses. E a ideia é fazer esse intercâmbio, né, de aprendizado, de cultura, e obviamente que essa empresa que está indo para aquele país, ela possa conhecer e, de repente, testar aquele mercado e vice-versa. Então, na época da IO Global, você não tinha como tem no f6s.com. F6s é a plataforma que você quer procurar ali programas de pré-aceleração, aceleração, challenges, você tem no mundo inteiro, tá? Mas para soft landing não tinha, cara. Então, a gente falou, vamos lançar esse produto. E a gente fez, durante lá 2 semanas, o site, na verdade, o site ficou pronto em 6 horas, mas para que a gente ficou trabalhando nele, lambendo lá, deu umas 2 semanas para a gente lançar o produto. E na hora de lançar, a gente fez ele todo em português. E eu falei para o Rodrigo, olha, Rodrigo, o nosso cliente, embora esteja no Brasil naquele momento, tá, ele tem que, o mínimo que ele precisa ter aí é dominar um pouquinho de inglês, porque os projetos são fora do Brasil. Então a gente abortou, perdeu aí mais 1 ou 2 dias e fez todo em inglês. 1 semana depois que a gente lançou e compartilhou nas redes sociais, o pessoal da comunidade europeia, que tinha um programa chamado, se eu não me engano, chamava Welcome, que era um programa lá da comunidade europeia para incentivar a movimentação de startups, começou a falar da gente no Facebook deles. Daí a pouco, a gente começou a receber contatos de diferentes aceleradoras querendo usar a plataforma. Coisas que eu teria levado mais de 1 ano para conseguir se a gente tivesse... Estou falando só aqui, basicamente, de lançar o produto em inglês. Entendi. Se você 6 meses. O padrão assim, vou lançar aqui primeiro, que aqui você falou lá no início, né? Vou lançar aqui primeiro, ganhar um pouquinho de massa, vou melhorar o meu modelo, ganhar um pouco de carcaça e depois eu lanço em outro idioma, depois eu tento ver se outros mercados fazem mais sentido. Essa oportunidade não teria aberta para ti, né? Não, eu diria que não tem receita de bolo, assim, não tem uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Depende muito do negócio. O negócio está muito caracterizado para o mercado brasileiro, então, cara, não tem jeito. Você vai ter que, você resolve um problema que é muito forte no Brasil. Você até pode ter uma pegada internacional, que isso vai ajudar, inclusive, o Robert falou de uma coisa interessante. O fato de você estar internacional te ajuda a vender melhor no Brasil. Te ajuda a vender muito melhor no Brasil. Mas a maioria das startups de base tecnológica que elas optam pelo Brasil, elas optam mais porque o mindset do empreendedor é focado, elas acham que tem que primeiro conquistar o Brasil para depois ir para fora. E aí perde uma série de oportunidades. Eu não diria nem tanto oportunidades de negócio, mas muitas oportunidades de intercâmbio, oportunidades de participar de programas de pré-aceleração, de aceleração, de fundos de investimento, porque elas estão com nome em português, site em português, focada no Brasil, esperando ficar grande no Brasil, pô. Entendi. Bacana. Ô, Rafa, tem pergunta? Exatamente. Bem nesse contexto, uma pergunta aqui que é o que impede as startups brasileiras de pensar globalmente? Aí eu parei a liberdade de mudar um pouco. O que vocês acreditam, de onde vocês acreditam que vem esse mindset que impede o brasileiro de pensar globalmente? Da dificuldade de empreender aqui ou acredita que tem alguma outra razão? Robert, manda aí, Robert. Pois é. Eu chamo que tem um viés aí de DNA cultural, que eu digo na brincadeira, que desenterra Nelson Rodrigues para desdizer complexo de vira-lata. Que hoje ser um vira-lata é um must. Novamente, nós temos a capacidade de, sem perguntar nada, pegar uma bola quadrada, matar no peito e botar redonda no chão.
Mas, culturalmente, nós estamos programados. Primeiro, acho que vale, aí até com toda a justiça, defender que o cara, quando pensa em fazer alguma coisa, obviamente ele pensa em fazer aquilo que está no alcance imediato, e é o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro é grande, né? E ele é fragmentado, né? Você só consegue ter uma posição nacional se estiver em São Paulo, senão vai ser regional. Então, o cara pensa regional para depois pensar São Paulo, para depois pensar lá fora. Então, mas por quê? Ele está condicionado culturalmente a pensar dessa forma. Ele está condicionado culturalmente a não trabalhar os atributos da competitividade e investir mais nos atributos do relacionamento para tocar o negócio. Porque é isso que a circunstância do mercado brasileiro predica. Sem julgamento de mérito, né? A gente instalar para gringo vindo para cá, meu amigo, não adianta ser o melhor bom de bola do campo, não, que para abrir aquela porta ali tem que conhecer o cara primeiro, senão a porta não abre. Então, são valores que o mercado predica que você tem que observar e se adequar a eles, né? E o brasileiro está condicionado a seguir esse script, né? Esse roteiro, e se depara, quando vai lá para fora, com um roteiro bem diferente, uma octanagem muito maior, o que exige dele mais, né? Agora, eu acho que a tecnologia está atropelando tudo isso, né? Já tem casos de startups que nasceram aqui no Brasil, global. Tem um cara chamado Vivek Vadua, é um cara figurão lá aqui do Vale, ele é vice-presidente da Singularity University, é vice-presidente de Stanford, escreveu um livro que é bem famoso, chamado The Driver and the Driverless Car. E ele fala que ecossistemas de empreendedorismo de mercados emergentes passam por 3 ondas. A primeira onda é do copycat, que vai imitar aquilo que deu certo em algum outro lugar. A segunda onda é o híbrido, né? Pega o copycat, tropicaliza localmente e manda de volta para o mundo. E a terceira onda é a que nasce localmente para o mundo. O Brasil ele anda nas 3 ondas ao mesmo tempo. E só o Brasil consegue fazer isso. Você tem o copycat, que foi o Easy Taxi, todos esses ride-sharing que a gente tem no Brasil, que surgiram a partir do que aconteceu aqui. Você tem o Nubank, por exemplo, que eu acho que é brasileiro na origem, não é? Ele é colombiano na origem, né? Mas foi tropicalizado e voltou para o mundo. E a Gympass, o exemplo mais recente, nasceu diretamente para o mundo ali da praça brasileira, né? Então, eu acho que a tecnologia está ajudando a gente a acelerar esse mindset, até porque a gente consegue se conectar facilmente com o mundo agora através da tecnologia. Antigamente, não. Então, essas novas gerações vão começar a mudar esse mindset cada vez mais, vão pensar mais globalmente no seu nascedouro, né? Mas o desafio é muito grande ainda quando você fala mercado, porque tem que parar de pensar em serviço, em relacionamento, pensar em produto e inovação. Eu queria acrescentar aí, Robert, na verdade, voltar um pouco no tempo. Faço até um paralelo. Essa pergunta é ótima, na verdade, né? Por que a gente tem um mindset tão local, tá? Eu fiz algumas pesquisas, inclusive a partir de Portugal, porque eu considero que a origem desse mindset veio, né, na verdade, dos portugueses, né? Em 1808, quando Dom João VI veio para Portugal. É curioso que ele abre os portos brasileiros, né? Resumindo a história. Então, a gente começa a interagir com o mundo de forma mais organizada, a ter empresas que podem começar a internacionalizar de verdade em 1808. Olha só. E esses portos brasileiros, historicamente, eles ficam abertos até 1940, né? Na época de Getúlio Vargas, quando ele fecha de novo os portos. O 1808 até 1940 é considerado o renascimento brasileiro, né? Agora, a gente tem grandes cases de empreendedores, o Visconde de Mauá e várias histórias super interessantes nesse período. Depois de 1940, os portos no Brasil são fechados para internacionalização até 92, 93, com Collor, gente. Olha para isso. São 60 anos praticamente de portos fechados. Essa galerinha que está empreendendo agora, ou ele é filho ou ele é neto desse cara que morou no Brasil de 1960, 70 para cá e que tem uma experiência muito estranha com a internacionalização. Primeiro que o Brasil é gigante, super fechado. Então, a gente não tem uma circulação grande de estrangeiros
E não tinha antes, né? Está começando até agora. Algumas cidades têm um pouco mais, São Paulo e Rio, mas o resto do Brasil, cara, não circula. É tão impressionante que o pessoal no Paraná está na divisa ali com três países que falam espanhol. Você chega numa turma de 40 pessoas, 40 empreendedores de startup que estão a 20 minutos da fronteira e não tem absolutamente nenhum que fala sequer o portunhol. Então, assim, é muito impressionante o quanto a gente se fechou devido a essa questão econômica mesmo. Então, quando os portos se abrem, o nosso Fiscomex, posso estar dizendo a data aqui errada, mas de 94, 95, que se começa a questão da importação e da exportação de forma regular. Então, cara, são 20 anos. Aí você pega Estados Unidos, né, que a sua independência em 1798, 80%, 1700, pode estar errado aí, viu, Robert, a data. Mas por volta aí de 1790, e você tem 80% da população alfabetizada. No Brasil não tinha nem 15%. Cara, a gente tem um problema histórico aqui, complexo demais. A gente não internacionaliza porque a gente não foi incentivado para isso, cara. Nesses anos a gente foi incentivado a defender o produto brasileiro, teve momentos de ufanismo, Brasil, país do futuro, e o brasileiro, quando vai viajar, cara, ele gosta, normalmente, tá, o brasileiro médio, ele gosta de fazer viagem de Instagram, né? Vai para hotel 5 estrelas, vai almoçar no melhor restaurante, aí viaja uma vez a cada 10 anos, pô. Então, mas olha, se você você fazer a história, né? Eu gosto muito de analisar a história para entender presente e planejar futuro. Só que eu vou voltar mais no tempo, porque primeiro você tem, obviamente, a colonização. Quando você compara Estados Unidos e Brasil, e eu, obviamente, na minha posição pessoal, é difícil não fazer isso, né? Esse ping-pong mental acontece todo dia, né? Metade brasileiro, metade americano. Mas você tem que é um regime colonialista que um é ficante, o outro é extrativista. Só que esse ficante tem umas características muito interessantes. Você está falando de um ficante que trouxe valores de família, religião e trabalho, que eram perseguidos, huguenotes, de Henrique VIII, que não conseguiu dar um herdeiro na Igreja Católica, foi excomungado e criou a Anglicana. E começou a perseguir os católicos. Então você tem, eu trago isso para o Vale do Silício, inclusive. Você tem o quê? Uma mentalidade que foge, né, com tudo isso e com toda a coragem vem para uma terra desconhecida, que é as Américas, que acabou de descobrir, né? Newfoundland. Bem, então você tem essa primeira parte, que é a ficante, né? E no Brasil é extrativista. Né? E aí quando você pega, a gente fala muito dessa história colonizadora e é tudo muito evidente, mas tem um outro ponto na história que é muito significativo nessa diferença. É que quando os Estados Unidos se torna independente em 1776, né, ele automaticamente vira uma república. Ele não vira uma monarquia. Ele não perpetua as relações incestuosas de uma capitanias hereditárias para transformar numa monarquia que simplesmente faz a mesmice, só muda a cor da bandeira, né? Até a língua e o sotaque continuam o mesmo, né? Para que você tenha depois uma república que traz toda essa contaminação dessa relação que a gente tem até hoje. Né? Há pouco tempo atrás, você entrava numa sala de aula em qualquer faculdade, quem quer, né, concurso público e quem quer ser empreendedor. Ele levantava 95 mãos concurso público, 5 mãozinhas de empreendedor, porque talvez o pai fosse. Hoje a gente vê isso mudando. Você entra numa sala de aula, que a gente hoje ninguém consegue mais entrar, né? Mas numa sala de uma universidade, né, você tem ali um número muito maior de pessoas querendo empreender. Agora, eu pego essa história, quer dizer, eu acredito muito que quando você tem comportamentos que se repetem através de gerações, esses comportamentos se sedimentam no DNA cultural, né? E é isso que a gente tem que agora quebrar, né? Que são com essas heranças que não pertencem mais a esse novo modelo, esse novo cenário. Você pega o Vale, né? Como eu explico o mindset do Vale, diferente. Você pega esse cara, huguenote, fugido da Inglaterra, veio com tudo, né? Para uma terra nova. Aí você pega um maluco que resolve atravessar uma planície cheia de búfalo, cobra, cascavel e índio, para depois atravessar montanhas rochosas cheias de neve, pegar flebite, descer no Mojave Desert e morrer de inanição, para achar o ouro. Então você tem esse mindset do desprovido, destemido,
né, e de você abandonar tudo para perseguir o seu sonho. Né? E esse foi o mindset que foi criado aqui no Vale do Silício, porque o estado da Califórnia só se formou em 1850. O nome 49er, né, eu sou 49er fan do São Francisco, ele vem de quê? De 1849. Era o cara do leste que não tinha essa coragem toda, que ficava lá vai aquele maluco lá, 49er. Estava apontando para o maluco que estava saindo em direção à Corrida do Ouro aqui no Vale do Silício. Mas então, eu acho que hoje as gerações novas brasileiras, por causa da tecnologia, esse novo mindset de empreendedorismo, né, você agora não pensa em empreendedorismo que não seja digital, né, porque senão você não exponencializa, você não escala. Então, consequentemente, vai atropelar essa cultura antiga. Né? A gente, aos poucos, está mudando. Né? Então, aí estão nascendo os gimpestres da vida. Bacana. Pessoal, a gente está chegando aí no final. Queria abrir, se vocês tiverem alguma consideração final, uma promoção, uma divulgação, fica à vontade. Eu vou aproveitar que eu estou aqui falando, já terminar. Eu acho que agora, né, o mindset novo que a gente precisa incutir em todas as gerações novas que estão vindo aí é go big or go home. O mundo, o brasileiro tem a vocação global, até por isso que ele reúne todas as raças. Maior comunidade japonesa fora do Japão, no Brasil. Maior comunidade alemã fora da Alemanha, no Brasil. Maior comunidade italiana fora da Itália, no Brasil. Maior comunidade libanesa fora do Líbano, no Brasil. Maior comunidade polonesa fora da Polônia, no Brasil. Maior portuguesa, a gente não precisa dizer, né, Léo? Então, nós somos hoje o que é a representação de um cidadão universal no futuro. É isso. Bem fechado. Léo? Então, eu acho que o ponto aqui que eu quero deixar mais importante é dessa questão da internacionalização do empreendedor, né? Voltar para esse ponto que eu acho que ele é fundamental. Cara, qualquer oportunidade que você tiver de ter uma experiência fora do Brasil, eu até falo muito aqui, que Portugal tem outra vantagem, que é a questão do fuso horário. Quando na manhã de Portugal você consegue fazer o que você quiser em Lisboa ou na cidade do Porto, onde você estiver lá, porque no Brasil a galera está dormindo. Supondo que você seja uma empresa focada no Brasil, seus clientes estão no Brasil, cara, nada te impede de ir a Portugal, tá? De passar um tempo lá, 2 semanas, 3 semanas, um mês que seja, a gente pode ficar, para questão de visto, 3 meses, mas é muito fácil você renovar isso depois. Você não precisa mais do que isso. Trabalha a partir de Portugal. Tá? Estou citando Portugal como exemplo pelas facilidades de língua, de costume, de tudo. Que até passagem aérea para ir para Portugal, às vezes é muito. Eu não ganho nada de Portugal, tá avisando aqui que eu falo porque realmente faz sentido. Né? Principalmente para quem não domina uma segunda língua, porque 90%, 95% dos brasileiros não falam inglês. Até para você quebrar e começar a falar inglês, até vale a pena você arriscar ir para um país de língua inglesa, mas o empresário às vezes não tem tempo para perder com isso. Ele vai para Portugal, ele trabalha de Portugal, só o fato, tá, dele estar em outro país, isso facilita com que ele ative partes do cérebro responsáveis pela inovação. Aí ele está respirando um ar em um país diferente, comendo, experimentando coisas diferentes. Isso tudo promove mudança. Então, a partir de Portugal, de qualquer coworking, tem inúmeros. Ele consegue trabalhar na parte da tarde de Portugal, que é amanhã do Brasil, tranquilamente. Tranquilamente. Então, é uma experiência maravilhosa. Então, eu queria deixar essa sugestão aí para as pessoas se jogarem mesmo, experimentem. Não espera ninguém te convidar. Compra a tua passagem. A maioria das viagens que eu já fiz e das grandes oportunidades foram assim. Né? Eu até me lembro uma época que a gente queria pegar clientes, por exemplo, na Alemanha. E ligava para o cliente da Inglaterra e dizia assim para ele, olha, a gente está aqui na Inglaterra e a gente queria fazer uma visita para a tua empresa. E todo mundo dizia que não, a gente está sem tempo, não dá para te receber. Aí eu falei, olha, vamos mudar aqui a estratégia. Eu falei, olha, eu já estou aqui na Alemanha na próxima semana. Que hora que você pode me receber? Aí a conversa é totalmente diferente. Não, pode vir. Já que você está vindo para cá, já que você já está aqui, vem para cá bater um papo comigo. Então é isso. Se joga.
aproveita a oportunidade. Bacana. Antes de internacionalizar a startup, internacionaliza sua mente. Sua mente. Esse é o resumo. Bacana. A conexão do Arthur acho que ficou meio instável, ele caiu, voltou. Agora acho que ele caiu de novo, então não vai dar para ele encerrar. Mas eu quero agradecer a presença, a participação de vocês três aí. Obrigado por participar aqui com a gente. E, pessoal, é isso. Acompanhe aí na agenda nossos próximos papos. Bacana? Obrigado pela participação. Pessoal. Até logo.